Se me permite, Pode a falar. aula passada ela tá online? Já está disponível? Tobias, eu enviei para o pessoal lá, para a Brenda. Acho que sim, entre em contato com ela. Tá bom. Show? Já está, eu participei já, porque eu não participei da primeira aula, porque eu cheguei atrasado. Aqui eu moro no Acre, né? Caracá, no Acre. Aí eu pensei que era às 7 horas, mas deixa que aqui é 5 horas da tarde. Aí eu não participei. Aí eu já assisti a aula e gostei, tá bom, professor? Então tá bom, Francisco, fico feliz. Então a aula tá online já, então, Francisco. Beleza. Vamos ver aqui. Quem puder ir ligando as câmeras, vamos ligando as câmeras. Pessoal, vamos dar 2 minutinhos e a gente começa, tá? Só para o pessoal terminar de entrar, tem gente chegando no serviço agora. A gente já começa a discussão. Você mora em Aracá, então, Francisco? Em Tarauacá, no Acre. Tarauacá. Isso. Entendi. E é perto da capital aí ou não? Fica 416 quilômetros da capital. É, meio longinho. Legal. João Vitor, boa noite, João Vitor, Giselda. Boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui. Aula passada eu sei que tava o Tobias, que a gente conversou, né, Tobias? Francisco assistiu online depois. Uhum. O João não tava, João? Essa primeira aula hoje, João Vitor? Minha primeira aula, porque eu ainda estou tentando me acostumar com os horários. Tem uma Entendi. De onde dúvida, você é? professor. Aqui conta presença, chamada. Não, eu não faço esse controle de presença, não. Tudo bem. Aula ao vivo é um benefício dos alunos. Ah, tá. Entendeu? Que É um eu nem benefício. sempre vou poder estar vindo aqui, porque eu trabalho, eu sou professor. Às vezes eu Você é saio às professor? 6h20 da escola. Aí, Sei. por exemplo, um dia que eu estou trabalhando, eu não posso estar aqui na chamada. O tempo Entendi. de eu estar viajando de volta para casa já é o tempo da aula. Entendi. Você é professor do quê? Geografia. Me formei na Unesp. Não, Unesp. Qual Unesp? Presidente Prudente. Legal. Tá aqui pertinho de Maringá. Aham. Daí agora eu tô me complementando em história e vou tentar o mestrado ainda esse ano. Em qual área? Geografia urbana. Legal. Pessoal, podemos iniciar a discussão? Vamos lá? Já deu um tempinho aqui, em respeito a todos que estão presentes. Boa noite a todos. Gostaria de lembrá-los que essa aula está sendo gravada, não é? Agradeço por todos estarem aqui presentes, pelo pessoal aqui, né? Estamos em 12 pessoas. Como disse para vocês, a aula ao vivo é um benefício, tá, gente? A aula ao vivo é para vocês. São poucas as instituições que fornecem aula ao vivo para os alunos, né? Geralmente no EAD, as aulas são todas aulas sobre demanda aí, então são aquelas aulas gravadas já, né? Algumas têm bastante tempo. Então a UniCV vem trazendo essas aulas ao vivo aí, justamente para poder beneficiar os nossos alunos, tá bom? Então fiquem à vontade. Nós já estamos fazendo a aula via Meet, que é justamente. Boa noite, Fabrício. Que é para vocês poderem participar, tá? Para poder conversar, apresentar a opinião de vocês, né? E a gente vai conversando aí, pessoal. Eu sou muito aberto, sou muito sincero. Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu vou pesquisar e a gente responde depois, tá? Não tem crise, não. Aqui é um âmbito de conhecimento, tá? Aqui nós somos contra o preconceito, né? A ideia de achar que sabe alguma coisa e não sabe, e ficar fingindo de conta que sabe, tá? Aqui não tem dessa, não. Mas se não souber, não sei, e nós vamos em busca aí do conhecimento, tá bom? Então, obrigado por todos aqui presentes, né? Como o João Vitor disse mesmo, muitos de vocês acabaram de sair do trabalho, alguns estão até no caminho de volta do trabalho, né? O pessoal nem jantou ainda, né? Eu corri ali para dar um banho no meu filho também, para poder entrar aqui na aula ao vivo. E é sempre uma correria, né, pessoal? Nossa vida é sempre essa correria aí. E a gente que está em busca de melhoria, parece que não tem outro jeito, né? Parece que é assim mesmo que nós vamos subindo os degraus aí e galgando novas posições na nossa vida.
Então, gente, para quem perdeu a primeira aula, eu recomendo fortemente que assiste, né? O Tobias estava aí, apesar que o Tobias estava meio ocupado, né, Tobias? Eu lembro que você tinha que fazer janta para o pessoal aí, né? O Francisco já assistiu sobre Aonde que a demanda. gente vê as aulas gravadas? Hoje, Aonde que vê a aula gravada? eu mandei para o pessoal da UniCV, tem que mandar lá para o mediador, para perguntar para ele. Francisco, quando você viu a aula? Eu vi aqui no meu e-mail mesmo. Eu encontrei Chegou no no meu e-mail. e-mail. Aí, Isso. ó. Já chegou no e-mail. Legal, Francisco. Daí uma olhada Mas no eu e-mail, acho então. que Tá dá aqui, ó. para, eu acho que dá para assistir pelo YouTube, não, professor? Deve No sim, canal porque do você tem que YouTube. subir, né? Deve ter subido pelo YouTube, aham. Eu vou mandar mensagem para a Brenda aqui, Giselda. Se ela me responder, nem sei, eu não sei se ela está em serviço em horário de serviço Eu não agora. cheguei a ver no meu e-mail, se tá, vou verificar. Se não, vou tentar encontrar pelo YouTube, então. Ah, bacana. Só eu vou mandar aqui para ela. Deixa eu já perguntar. Show. Perguntei, tá? Aí, se ela... Se alguém pediu para entrar aqui. Se ela me responder, eu já comunico vocês. Legal. Então vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo, né? A aula passada foi uma aula bem cabeça, né, Tobias? Porque foi uma aula bem teórica, tá? Mas eu procurei, o Francisco assistiu a aula aí também, viu que foi uma aula teórica, a gente discutiu questões muito importantes acerca da história. E, pessoal, eu, enquanto aluno de história, assistiria essa aula, tá? Tomaria cuidado, pensaria bem sobre esses conceitos, porque nós falamos sobre o âmago aí da nossa profissão, que é sobre os aspectos teórico-metodológicos. Então, por exemplo, o João falou que é formado em geografia, né? Quem mais aqui é formado já? Coloca aí no chat qual que é a formação de vocês, porque dependendo da formação de vocês, vocês já sabem de teoria e metodologia e sabem da importância que são esses aspectos dentro da ciência, tá? Das ciências mais duras, e até mesmo, né, e também na nossa ciência, que é a ciência humana, tá bom? Hoje eu trago um tema, olha lá, Alcione Filosofia, né, então o Alcione, né, o Alcione estava aula passada também, boa noite, Alcione. A Alcione participou bastante da Olá, nossa boa noite, aula. professor. Tudo bem? Boa Como é que noite, estamos aí? tudo Prazer bem, estar fico de feliz volta que você aqui. está aqui hoje, tá? Valeu, um abraço. Abraço. Pessoal de segurança do trabalho, aí eu confesso, Fabrício, que eu não tenho conhecimento do curso de vocês, não sei o que aprende, tá? Se tem essa parte científica, de pesquisa, de teoria e metodologia, tá? Mas enfim, pessoal, alguns de vocês são formados, então têm esse conhecimento, e nós fizemos, então, essa discussão acerca da importância, e quem assistiu a aula, eu acho que concorda comigo, que a Daiane estava também, não estava, a Daiane, aula passada? Tava, lembro da Daiane. Estava sim, Bom, professor. legal. Gente, então assim, ó, hoje eu trago para vocês um assunto, tá? Que foi um assunto que me salvou, né? Percebam que nas aulas ao vivo eu tento trazer esse aspecto mais informal, esse aspecto mais de pesquisador, de professor, né? Até para a gente poder ter essa maior proximidade, para vocês verem como que funciona essas coisas, porque quando a gente está na graduação, não sei para vocês, no EAD isso é mais complicado ainda, a gente olha para os professores, para os pesquisadores com uma distância muito grande, né? Como algo assim, muito distante. Mas a gente passa por esses percursos, como todos os outros, né? E é importante a gente falar de como a gente constrói esse tipo de pensamento também, tá? Então, por isso que eu sempre vou trazendo os exemplos. Quando a gente trabalhar desses assuntos de pesquisa, de teoria e metodologia, Tobias, eu vou trazer esses exemplos que eu passei, porque é o que faz sentido na minha cabeça, né? É o que me ajudou a construir a forma como eu penso, então, esse conhecimento histórico, tá? Então, quem perdeu a aula passada, assiste, mas basicamente nós falamos que história é uma ciência que estuda o ser humano, sem ser humano não tem história-ciência, né? Que trata-se de uma história escrita com H maiúsculo, porque é a história-ciência e não é a história do conto de fadas, né? Não é história-lenda, esse tipo de coisa. A gente está falando da disciplina histórica, da disciplina científica, tá bom? E aí nós entramos numa discussão bem importante, e eu vou começar a aula por a retomada desse assunto, Daiane, que eu falei assim, olha, existem ciências que são ciências duras, tá lembrado disso? Química, física, matemática. Eu disse assim, Francisco, essas disciplinas, elas possuem um paradigma de análise, elas possuem uma teoria, não é? A velocidade da luz é aquela e sempre vai ser aquela, até que se prove o contrário, né?
A distorção do espaço-tempo é calculado dessa forma e será assim até que se prove o contrário. A fórmula de aceleração é assim, entenderam? Ela é dura, ela não muda essa teoria. Agora, quando nós tratamos de algo tão complexo como o ser humano, nós precisamos de mais paradigmas. É por isso que nós dizemos que a história ela é multiparadigmática. Ou seja, professor, o que é paradigma, né? Assim, ó, eu tento ser o mais pedagógico, mais acessível possível, tá, pessoal? Então, por que tem algumas palavras que não dá para a gente mudar? Por exemplo, então, Gisele, do paradigma. Porque nós, enquanto historiadores, nós, enquanto cientistas humanos, a nossa ferramenta de trabalho é a linguagem. Ponto. Não tem o que fazer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que fala. Óbvio que a gente comete alguns deslizes, mas com as palavras e, principalmente, Tobias, com os conceitos, tá? Algumas palavras são mais do que simples palavras, são conceitos. Então, assim, ó, quando eu falo para vocês, Acre, vamos pegar o exemplo do estado do nosso amigo aqui, tá? Você sabe que fica em determinada região do Brasil, não é? Você já sabe que tem a relação com o bioma da Amazônia, não é, Francisco? Só se eu estiver muito doido, mas é para ser, né? Da distância que é de Brasília. Então, assim, algumas palavras elas trazem muito mais significados. Então, por exemplo, quando eu falo assim para vocês, tem um monte de gente entrando aqui. Quando eu falo para vocês guerra, eu preciso explicar para vocês o que é guerra? Ucrânia está em guerra com Rússia. Eu não preciso explicar para vocês o que está acontecendo. Vocês sabem, né? Temos duas potências se confrontando, as pessoas estão se matando, explodindo umas a outras, existe uma disputa econômica, uma disputa política, taranã. Isso é um conceito, tá? Então, o José de Assunção Barros, quem não conhece, vou escrever aqui, ó. José de Assunção Barros. Pessoal, esse cara, esse historiador, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, ele, para questões teóricas, olha, se encontrar esse cara na rua, dá um abraço nele, tá? Ele salva a galera, porque assim, ele escreve de forma bem pedagógica, de forma bem simples, vou até fixar aqui por enquanto, de forma bem simples, essas questões teóricas. Então, ele vai fazer definição do que é teoria, do que é metodologia, do que vocês imaginar, gente, de histórias historiográficas. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo aí no slide que hoje eu vou falar de nova história cultural. O José de Assunção Barros falou sobre isso, ele escreveu sobre isso. Então, fica a dica do professor. Quando você quiser algo teórico, mais facinho de entender, procure José de Assunção Barros, tá bom? Ah, o professor Augusto não falou, não conseguiu entender, pesquisa lá. Se não tiver eu falando, procure José de Assunção Barros, tá? Que com certeza ele tem muito mais coisas que eu produzida, tá, gente? É muito fácil. Eu devo ter um monte de livro dele aqui. Artigo, então, nem se fala. Então, você vai encontrar muito artigo. Ele é um cara muito prolixo, ele escreve muito. Então, você vai encontrar muito material. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Mas por que eu tô falando dele? Porque o José Assunção de Barros, ele vai falar que os conceitos... Eu acho tão bonito isso e tão simples de entender. Ele vai falar assim, ó. Os conceitos são a forma que nós damos inteligibilidade para a sociedade que vivemos. Então, por exemplo... Em vez de toda vez eu ter que entender o que está acontecendo na Ucrânia contra a Rússia, eu falo, guerra. Pronto. Todo mundo entende. Vocês percebem? Independente do lugar do Brasil que eu tiver, ou que da língua portuguesa que eu falar guerra, se eu falar war, no mundo todo o pessoal vai entender. Não é? O pessoal tem concepção, porque ele é um conceito e ele traz com si diversos significados. Ele dá inteligibilidade para esse processo nosso. Tá? Então a gente consegue compreender o mundo a partir deles. Então, por exemplo, quando eu falo paradigma, a história é multiparadigmática. Segundo Thomas Kuhn, né, que é um teórico que estuda essas questões da ciência, né, o Thomas Kuhn é bem famoso, ele vai dizer que o paradigma, pessoal, é a forma, é uma lei, é uma teoria, é uma aplicação, é uma instrumentação da pesquisa científica. Então, por exemplo, ó, eu escrevi a partir da nova história cultural. Lembra que eu mostrei o livro para vocês semana passada, né? A minha base teórica, o meu paradigma de escrita foi a nova história cultural. Isso não quer dizer que eu não possa mudar. É ruim você mudar muito, porque para você escrever por meio de um paradigma, você tem que estudar muito esse paradigma. Tá? Então, eu acho que eu até abri aqui. A área de atuação do senhor é história medieval? A minha área de aprofundamento foi, Giselda. Assim. Tá? Você gosta de história medieval? Eu gosto mais de história antiga. A história antiga é muito bom também. Então, ó, só para vocês terem ideia, nesses paradigmas aqui, quando eu fui escrever, 50 páginas foi só sobre isso, né?
na verdade, o capítulo 3 também vai falar sobre teoria. Ixi, então vai dar umas 100 páginas falando sobre essas questões. Porque, então, você tem que entender... Quem lembra qual que é o exemplo que eu dei do que é a teoria? Qual que foi o exemplo que eu dei? Tipo, a teoria é tipo o quê? Vocês lembram disso ou não? É a forma como a gente faz o quê? Que eu fiz assim, ó. Vocês lembram disso ou não? Lembra, Tobias? Que a teoria é o óculos, isso, Daiane? De microfone fechado eu ouvi você falando. A teoria é o óculos que a gente usa para poder compreender o mundo. Lembra lá? Então, se eu sou um historiador, eu tenho que escolher um óculos. Nas ciências duras, eu tenho um óculos. Nas ciências humanas, eu tenho vários óculos, tá? E para quem perdeu essa discussão semana passada, nós preferimos assim, Fabrício. Aí você pode até pensar, professor, mas aí não é ciência. Aí eu debati essas questões semana passada, não vou entrar nessa discussão de novo, mas tá, pessoal? Nós temos vários paradigmas justamente porque o ser humano é muito complexo, né? Então, a Giselda está vindo hoje aqui e a Giselda, ela tem as mais diversas áreas da vida dela, né, Giselda? Você não é só estudante, não é? Então, tem a Giselda nas mais diversas, tem a Giselda que mexe com economia, a Giselda que mexe com política, a Giselda que mexe com o dinheiro dela, com a família dela, nos estudos dela. E nós temos essas várias pessoas. O ser humano é muito complexo. Então, quando eu vou olhar para a história, quando eu vou olhar para um determinado documento histórico, eu tenho que escolher uma forma de olhar. Por quê? Se eu quiser olhar para tudo, eu não dou conta de nada. E é até uma crítica, né, que o pessoal faz à ciência mais moderna, contemporânea, é que nós somos especialistas em muito pouco. Já viram falar disso ou não? Nós somos especialistas em muito pouco. Então, basicamente, a definição é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Acho que eu consigo aqui. Então, por exemplo, ó, quando você está lá no ensino fundamental e no ensino médio, vê se vocês conseguem ver aí no slide, gente. Vocês aprendem isso aqui, ó. Sumiu. Peraí. Caneta. Vocês conseguem ver eu riscando aqui, gente? Sim? Então tá. Vamos supor que isso aqui é o conhecimento que você aprende no ensino médio. Ele é bem amplo, ele é bem grande, tá? Quando você vai para a graduação, igual vocês estão aqui, vocês vão aprender uma área do conhecimento. Então vocês têm teoria da história, história medieval, história contemporânea, história antiga que a Giselda gosta e por aí vai. Você estuda tudo isso, então você sabe de um pouco tudo. Aí o nosso amigo João falou que na geografia comum, professor, eu vou fazer o mestrado, né? Aí, o mestrado do João, ele vai estudar isso aqui, gente, ó. Por quê? Porque ele vai aprofundar, tá? Aí ele estuda esse pouquinho, aí ele começa a saber muito de pouco. Aí, o João resolve ir pro doutorado. Lá no doutorado, ele vai fazer isso aqui, ó. Consegue ver um pontinho para fora? Ele expande um pouquinho o conhecimento. A ideia do doutorado é que você faça, e até menor que isso que a gente faz, tá? Você faça uma pequena expansão. Aí você fala, Deus me livre então, professor, não vale a pena? Vale. Deixa eu explicar para vocês. Vamos pegar um exemplo pragmático, Daiane. Você tem um amigo, não foi a gente, mas você tem um amigo que caiu de moto, coitado, né? Rebentou o joelho. Quem que esse cara quer que opere ele? Um médico. Legal. Qualquer um? Não. Ele quer que um ortopedista atenda ele. Perceba que isso aqui, ó, é a medicina. Né? Deixa eu desenhar outro lugar aqui. Isso aqui é medicina. A ortopedia é isso aqui. Dentro de ortopedia, tem especialista em joelho, sim ou não? Tem. Então, o seu amigo quer que esse cara aqui, ó, especialista em joelho, atenda ele, faça a cirurgia dele. Porque se for um médico dermatologista, ele se deu mal, né? Se for um ortopedista de ombro, o cara até pode saber o que fazer, mas é muito melhor que seja um ortopedista de joelho, sim ou não? Então, essa especificação do conhecimento, ela não é ruim, ela é boa. Ela permitiu a gente chegar no nível tecnológico que a gente está hoje. Ó, o Francisco está no Acre, eu estou em Maringá, o João está em Presidente Prudente, vocês estão espalhados pelo Brasil, está todo mundo junto aqui. Isso é ótimo. Porque teve alguém que se especializou na tecnologia tal, outro se especializou não sei o quê. É tudo um micro, pessoal, no doutorado. Só que imagina milhares, ó, a Cione do Maranhão, milhões de pessoas construindo conhecimento de pouquinho em pouquinho assim, ó. É igual galinha comendo, né? Vai ciscando, 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 até que ela enche. Então a gente vai aumentando a ciência, tá? Óbvio, como eu disse para vocês, devido a isso, nós acabamos entendendo muito de pouca coisa. Então, por exemplo, a Giselda falou da minha área de atuação, né? Que eu sou medievalista. Eu estudo por meio da história cultural, da nova história cultural,
Vespasiano, nome de imperador, né, não, Fabrício? Legal, Minas Gerais. Eu não estudo pela nova história cultural, o século XIII, né? Lá na Espanha, que nem existia Espanha ainda, um rei desse século, nem todos eles. Então, assim, é muito específico. Então, quando vocês forem fazer pesquisa, é até engraçado. Às vezes chegou um aluno para mim uma vez, de outra instituição. Ele falou assim, professor, eu quero fazer pesquisa. Eu falei, legal, o que você quer estudar? Ele falou, história da igreja. Eu falei, bacana, o quê? Ele falou, tudo. Eu falei, como assim tudo? Ele falou, eu quero estudar o Papa. Qual? Todos. Eu falei, filho, não dá. Sua pesquisa é 1 ano. Ah, não, professor, mas eu vou contar a história dele. Eu falei, não, não vai. Eu vou escolher um Papa para você. Ah, professor, é pouco. Quando começou a chegar o material, ele viu que não era pouca coisa, né? Porque justamente para a gente ter o domínio de pouco. Imagina um ortopedista, vamos sempre levar para esse lado pragmático, né, Francisco? Imagina um ortopedista, o tanto que ele tem que estudar para operar o joelho, né? A gente está chegando num. Com certeza, João Vitor, com certeza. A gente está chegando num nível que o cara vai especializar em joelho direito, joelho esquerdo, não é? Tem gente, tem ortopedista que é especialista em mão, dedo da mão. Ótimo pra gente. Tá bom? A gente perde de um lado, ganha do outro. Muito bem. Então, a nova história cultural, pessoal, ela é uma dessas formas, tá? Foi a forma que eu, enquanto pesquisador, encontrei. Por quê? Porque se encaixava, ou pelo menos me dava uma linha de abordagem que eu gostei mais, tá? Então, eu fui ler esses historiadores, fui ler essas teorias, fui compreender esse paradigma, e por meio desse paradigma, né, de aplicação da ciência, eu me identifiquei. Tá bom? Então, assim, a nova história cultural é uma linha teórica. Provavelmente, se eu fosse falar de todas as linhas teóricas, e eu não vou, vocês se identificariam com outras, tá? Então, por exemplo, se você é um aluno que se identifica politicamente mais à esquerda, e dependendo de quanto à esquerda você for, você pode ser um marxista ortodoxo, por exemplo, você pode ser um leninista, ou se você for mais à direita do que eu sou, você pode ir lá para uma tese mais liberal. Se você for muito mais à direita, você pode ir para um anarcocapitalista. Vocês entendem, pessoal? Existem várias formas da gente compreender o mundo. E aí, percebam, isso vai depender muito da sua vivência, isso vai depender muito dos professores que você teve. Então, assim, eu sempre procuro jogar muito aberto, porque eu acho importante que vocês entendam que existem muito mais coisas, né? Você não precisa seguir a linha que eu sigo, né? Então, isso varia de uma forma muito grande, novamente, porque o ser humano ele é muito complexo. Ficou claro isso, gente? Tranquilo, Fabrício? Show de bola, irmão. Então vamos lá. Então a nova história cultural, ela é uma linha teórica, tá? Ela é um paradigma. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre quais são as ideias que compõem ela, e vocês vão perceber que tem coisas que vocês acreditam, analisam a sociedade, e vocês nem sabiam que era dessa linha, tá? Isso é muito engraçado, Francisco. Quando a gente começa a estudar filosofia, por exemplo, né, e tem alguém da filosofia aqui, o Alcione, né? O Alcione é meu amigo da filosofia. O Alcione pode falar se eu estou mentindo, eu acho que não. Que quando a gente começa a estudar os filósofos, a gente começa a encontrar ideias que a gente achava que era da nossa mãe, do nosso pai, nossa, né? E que, na verdade, são ideias que estão presentes na sociedade. Isso é muito comum, não é? Então, assim, às vezes sua mãe te transmite uma sabedoria e você fala, poxa, que mulher inteligente. E ela é. Às vezes ela aprendeu isso via empirismo. Aí você volta 1000 anos atrás e o cara tá falando da filosofia. E sua mãe nunca leu ele. Ela não roubou, ela não pegou a informação do cara. Pela experiência de vida dela, ela entendeu isso, que o cara também tinha entendido lá atrás. Isso é muito louco, né, Alcione? Né? Então, assim, é de uma riqueza muito grande esses aspectos. Então, por isso essa necessidade de compreender quais são as ideias que estão presentes nessas análises, quais são as suas principais características. O objetivo aqui, Giselda, não é que você se torne especialista em nova história cultural, porque vocês não vão, tá? É que vocês entendam como uma linha funciona mais, como uma análise teórica funciona mais. Então, por exemplo, o que o professor falou hoje que nos ajuda a dar inteligibilidade para o mundo, para a sociedade? Vocês lembram qual que era a palavra? Vamos ver quem está prestando atenção, hein? Alguém falou aí. Alô, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, senhora. Tudo bem? Tudo. Professor, acho interessante o senhor fazer esse conteúdo que me remete à aula passada que o senhor fez, né, a diferença entre o historiador, né, e o pesquisador de história, né? O senhor lembra que o senhor falou? Né, lembro. Né, o historiador tem os que trabalham os conteúdos, que são aquele que ministra a aula, e tem os pesquisadores, né, no caso, professor, né? E tem o historiador que são um pesquisador que busca principalmente essa linha, no caso, a nova história cultural, a linha de pesquisa, assim como tem outras linhas de pesquisa. Perfeito. Né? Isso mesmo. De vários, depende a qual o período da história que vai querer estudar, pré-história, Idade Média, contemporânea.
E assim Legal. tem. Cada época da história tem uma linha de pesquisa. Isso. Era isso. Qual a análise da sociedade que você quer fazer? Pois Né? é, isso. Perfeito. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui hoje de cultura. E é assim, ó. Será que eu faço isso? Vamos lá. Gente, ó, sem pesquisar aí, hein? Vamos ver. Quem consegue me dar uma definição de cultura agora, assim, ó? Cultura é isso. Uma palavra tão simples. Uma palavra não, um conceito tão simples na nossa vida. Todo dia quase você fala sobre cultura. Vamos lá, João Vitor, fala aí. Práticas e hábitos humanos de determinada região ou povo que dá definição e conceito à sua existência. Exemplo, uma prática cultural dos povos persas. Por exemplo, a religião do zoroastrismo. Tá. Dá características e definições da existência deles. Tem Sim. o tapete persa, tem a arquitetura persa, tem a religião, o Estado persa. Uhum. Legal. Alguém Sobre mais? os persas é que eu estou estudando história antiga. Ah, legal. Show de bola. Quem mais? Eu acredito que seja isso também, professor. Culturas, por exemplo, no meu estado, que é Ceará, tem a cultura, tem várias culturas, né? Tem as praias, tem as nossas comidas típicas, que é a puxada de bode. Então, eu acho que isso é a nossa cultura. As Legal. quadrilhas. Legal. Mais alguém? Desculpa. Desculpa, digo eu. Então, é o modo de vida, né? Como os colegas já falaram, modo de vida de uma região, de uma determinada civilização, povo, né? É a Legal. identidade Identidade. Tá. Também. Giselda, você? Não, eu ia falar assim, todos já meio que sintetizaram, né, o sentido de cultura, que as atividades, as coisas que tem um determinado povo, né, que determina as coisas desse povo. Mas muitas vezes quando a gente fala de cultura para alguém, ela acaba pensando também só nas questões dança, música, arte, né, expressões mais artísticas. Fora isso, eu só queria te fazer uma pergunta, o que o senhor estava falando antes, sobre, por exemplo, quando a gente vai para uma determinada área para estudar, como o senhor falou, né, que é uma área que o senhor gosta, da área medieval, por exemplo. Isso. Mas o senhor disse que às vezes a gente vai por uma linha do nosso pensamento político, ou nossa filosofia de vida. Como a gente pode evitar o anacronismo nisso? Aí entra o trabalho do historiador, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do estoicismo. Eu estudo o estoicismo. Eu acho, enquanto filosofia de vida, enquanto uma prática de elevação de consciência, eu acho ela excelente. Mas eu não posso deixar essas ideias interferir no meu trabalho, enquanto análise, né? Eu não posso pegar lá, tá analisando o Fernando III e chamar ele de estoico, se ele nunca ouviu falar do estoicismo, por exemplo, tá? Anacronismo é você colocar em um período coisas que são de outro período. É eu falar de Bitcoin 30 anos atrás, por exemplo, né? Não tinha Bitcoin 30 anos atrás. Então, assim, isso é um baita anacronismo, então a gente tem que tomar esse cuidado. O que ocorre? Gisele, já passa, tá, Tobias? O que ocorre? Quem você não vai embora quando você está fazendo análise, tá? Então, tudo que você acredita, ele forma o seu pensamento, certo? E aí a forma como você pensa é a forma como você lê. Então, por exemplo, ó, deixa eu passar aqui o slide. Tem aqui o texto. Todos vocês vão ler e todos vocês vão tirar a ideia que eu quero dizer com isso aqui, sim? Mas alguns de vocês vão focar e vão gostar de alguma coisa ou outra que o outro não. Ao longo da aula, tem coisa que eu falo que marca muito você e não marca nada o Tobias. E tem coisa que eu falo que marca muito o Tobias e não marca nada você, mas marca o Francisco. Você entende? Porque é quem nós somos. Só que aqui, perceba, Giselda, eu estou usando a nova história cultural para fazer essa análise. Por quê? Também entra no nosso conteúdo. A nova história cultural, ela trabalha com ideia de representação, tá? Nós representamos o mundo, beleza? Então, por exemplo, o que vocês estão ouvindo, vocês estão me vendo, vocês, na cabeça de vocês, criam uma representação sobre mim. Então, por exemplo, você gostando ou não da aula, você vai falar sobre essa aula com o seu parente que está aí na sua casa, tá? Eu vi que a Daiane tinha alguém conversando com ela aí a Daiane vai conversar com essa pessoa, tá, Dai? Não tem problema nenhum, tá, Dai? Eu só tô dando um exemplo, tá?
quiser mandar pedir para assistir junto, pode pedir, eu acho legal. Então, assim, eu já tive uma ideia que, professor, minha mãe adora a sua aula, posso trazer? Eu falei, pode trazer a mãe, não tem problema nenhum, não. Né? Quanto mais gente, melhor. E aí, o que ocorre? Quando a Daiane for falar da minha aula para a mãe dela, gostando ou não, ela vai falar a partir da representação dela, que ela teve da aula. Porque a Daiane não sou eu. Então, ela não compreende a nova história cultural como eu compreendo. E o Francisco tem a história de vida dele, as coisas que ele aprendeu na vida dele. Ele vai utilizar isso para aprender. Você entende? Eu estou passando a mesma informação para todo mundo. A forma como você vai representar isso, ela é outra. Tá? Não, a minha dúvida é a seguinte: enquanto a gente não vai, por exemplo, ter não um preconceito em si, mas tentar analisar aquele período, aquela situação com o meu olhar de hoje, entendeu? O anacronismo diz com o meu olhar político de hoje, ou com as situações que eu vivencio hoje. Você vai. Sabe por quê, Giselda? E pode ficar tranquila. Porque toda análise é uma análise do presente. Não tem como eu tirar a Giselda de hoje. Tudo que você viveu. Então, por exemplo, você tem a sua opinião política, não tem? Não tem como tirar de você. O que você faz? Vamos supor, eu estou estudando lá o século XIII, Fernando III, certo? Eu vou estudar muita teoria, eu vou entender essa teoria, eu vou aplicar essa teoria com os métodos corretos. Por isso que trabalhos de pesquisa existem bancas, que é para a banca analisar e ver se você não está cometendo anacronismo, por exemplo. Fala, olha, você está falando de anarquismo aqui no século XIII, qual é o sentido? E você entende? Então, você tem que saber aplicar essas coisas. Agora, é aquilo que eu disse para você. Toda análise é uma análise do presente. Porque o que ocorre, Zé, o que você acha importante analisar parte do presente, não parte do passado. Porque você não estava lá. Então, quando eu analiso o Fernando III, eu estou analisando o século XIII. Mas a problemática que eu escolho é a legitimação do poder. Existe legitimação do poder hoje via cultura? Sim ou com certeza? Né? O mundo é todo legitimado culturalmente. A internet virou uma máquina de legitimação de poder. Não é isso? E as pessoas brigam pela internet e nem sabem às vezes porque está brigando, mas é porque teve esse acesso cultural a essas informações. Você compreende esse aspecto? Então, quando nós, historiadores, começamos uma pesquisa, ela parte do presente. Isso não quer dizer que você vai estudar o presente. Tá? Isso quer dizer que as inquietações, elas estão no presente. Então, por exemplo, vocês conhecem a Brenda, mediadora, não conhece? A Brenda foi minha aluna, a Brenda fez pesquisa comigo um tempo, tá? Ótima aluna, Brenda. E a Brenda estudou a Idade Média e ela estudou o convívio na Idade Média entre cristãos e islâmicos. Tem relação com hoje, sim ou não? Com certeza, né? Em relação à Europa, nossa, nem se fala com os processos de migração que existem hoje em dia. A partir do passado, me ajuda a compreender o presente? Sim. Aí, a Brenda não faz uma análise do presente, ela faz uma análise do passado. Ela respeita o período, usa a teoria, usa a metodologia justamente para evitar. Essa sua preocupação, Giselda, é ótima, você está de parabéns. A gente tem que se preocupar com isso. Que a gente tem que tentar entender aquela época. Mas não tem como eu fazer isso saindo de hoje. Tá? Daí a importância de entender os aspectos teóricos metodológicos, para você não cometer esses erros. Tá bom? Então, a análise que você faz é a partir desses princípios teóricos. E aí se evita que você caia nesse erro que você está preocupado. Tá? Oi, Tobias. Professor, aproveitar o momento, o assunto, né? Uma coisa que me ocorre. Então, a gente poderia ter como exemplo, assim, um liberal, economicamente liberal nos dias de hoje, olhando para Karl Marx, são ideias antagônicas, né? Então, ele poderia cometer, assim, entre aspas, uma injustiça sem levar em consideração tudo aquilo que os conceitos que ele já tem formado a respeito da filosofia. Você está entendendo? Entendi. Em resumo, um liberal pode estudar o marxismo? É isso? Em resumo, ele é liberal, né? Pode fazer juízo de valor apenas pelo... Aí que está o ponto. Né? Aí que está o ponto. Fazer juízo de valor é dever do cientista? Não. Agora, Tobias, se ele montar um trabalho baseado nos aspectos teóricos metodológicos, ele apresentar essa visão e tiver cientificamente correta, é uma visão. Percebe? Um marxista pode... vamos inverter. Um marxista ortodoxo hoje pode estudar Adam Smith? Pode, eles estudam. Entendeu? Aí ele vai fazer uma análise do Adam Smith a partir da teoria dele. Então, o liberal vai fazer análise a partir da teoria dele.
Certo, mas se de repente essa não tiver um embasamento bibliográfico, científico, Aí vai ser só opinião de valor, aí não é história. aí na história, inclusive, se pode dizer que haveria aí um anacronismo? Aí vai depender do que ele escrever, né? Aí Tá vai certo. depender do que ele escrever. Mas aí não é história, né? Que tá faltando o que é mais importante. Beleza? Show de bola. Então, eu tava aqui, gente, na definição de cultura, né? E de fato, todos vocês. Gisela, eu te respondi? Respondeu sim. Então tá bom. Qual coisa pergunta, tá? Oi, Francisco, pode falar. Tá fechado o seu áudio. A cultura, ela varia de estado para estado, de país para país, onde cada estado tem uma cultura, cada país tem outra cultura, né, que referencia na história, né? Na história, na filosofia e na ciência, que são unidos e tem o conhecimento que é esbrandido para cada esses país, estado e município, né? Isso. Muito bem, Francisco. O que ocorre, gente? Eu nasci em Maringá, minha esposa é nascida em Maringá, e nós temos aspectos culturais diferentes. Por quê? Minha mãe é alagoana. Minha mãe é de Maceió, tá? Meu pai é paulistano, é paulistano, né? Meu pai é de Braúna, São Paulo. O fato de eu ter sido criado por um paulistano e por uma alagoana, dá diferença? A minha esposa foi criada por 2 paranaenses. Entenderam? E os pais dela, a mãe dela foi criada por polonês. Né? E o outro lado da família dela foi criada aí, tem uma pegada mais portuguesa. Né? Também tem uma pegada mais voltada para o indígena. Isso muda já a cultura. Então, sim, a cultura ela é diferente. Agora, se vocês quiserem uma definição, tá? Eu estava fazendo, quando eu estava escrevendo um capítulo teórico, se eu trabalho com nova história cultural, me parece óbvio que eu tinha que ter uma definição de cultura. Vocês concordam comigo? E aí, gente, eu mandei aqui no chat para vocês. Eu adoro essa frase aqui. Tem um antropólogo chamado Clifford Geertz, tá? O Clifford Geertz, ele escreveu um livro que foi publicado no Brasil em 2008, chamado A Interpretação das Culturas. E conforme eu estudava a nova história cultural, eu fui percebendo que o Clifford Geertz era referência para essa galera. Legal. Fui pegar o texto do Clifford Geertz para escrever, para poder fazer uma definição de cultura. Então vai, comecei a ler. Eu tava lá na biblioteca da UEM, lembro até hoje. Li. Aí chegou uma hora que o Clifford Geertz falou assim, Gisela, ele falou, cultura não é algo para ser definido. Nossa, mas eu fiquei tão triste na hora. Eu falei, não acredito que eu tô lendo isso aqui há horas e o cara não vai dar uma definição que eu preciso, né? Mas, para minha sorte, como vocês estão vendo aí no chat, ele diz o seguinte, de qualquer forma, o conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui referentes múltiplos, nem qualquer ambiguidade fora do comum. Segundo me parece, e aqui, gente, não tem ninguém melhor para falar de cultura do que antropólogos, tá? A função do antropólogo é o estudo da cultura. Então, em teoria, é o lugar de fala dessa galera. E aí ele coloca assim, cultura, então, denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Eu poderia passar 3 aulas falando desse trecho aqui, né? A princípio ele parece um pouco confuso, um pouco truncado pra gente, mas se a gente começar a destrinchar ele fica facinho, quer ver, ó? Então vamos lá, ó. Ele denota um padrão de significados transmitido historicamente. Então assim, lá no Acre tem a cultura, no Ceará tem uma cultura, em São Paulo tem uma cultura, Paraná tem uma cultura, mas isso varia de cidade para cidade. E como eu disse para você, de família para família, de pessoa para pessoa. O Brasil é um país multicultural nesse sentido, porque nós somos filhos de diversos povos. Então nós temos no Brasil os indígenas, os mais diversos povos indígenas, com as mais variadas culturas. Nós tivemos a chegada depois dos mais diversos europeus, das mais diversas culturas africanas, porque o africano chama de não é tudo a mesma coisa, então os diversos povos foram trazidos para cá, e tudo isso foi se misturando, sim? Depois chegaram asiáticos, enfim, tem galera do mundo todo no Brasil. E a gente foi criando nossa própria cultura com isso. Então, o que é esse padrão de significado? Deixa eu pegar um exemplo simples.
Ó, um padrão de significado transmitido historicamente em símbolo. Estão entendendo? Aí você faz assim para mim, ó. Gente, o que é isso? Isso é uma mão, punho... Se eu fizer assim, você entende uma coisa, não é? Ó, se eu fizer, ó, sovina ou soco, agora eu faço assim, você fala, legal, beleza, né? Isso é um símbolo. Nós atribuímos significado nele por causa da nossa cultura. Percebe? Então, culturalmente, alguém ensinou para você que fazia assim é beleza, né? E se eu levantar o dedo do meio aqui, vocês se ofendem. Olha isso, gente. Mas eu só mudei o dedo. Olha que loucura. Se você for na Inglaterra, o xingamento é assim, gente. Vocês sabiam disso ou não? O xingamento é com os 2 dedos. Franceses e ingleses usam esse xingamento um para os outros. Isso vem lá da Guerra dos 100 anos. É 2 dedos levantados, né? Mas a gente transmite historicamente esses sentidos. Por isso que tudo passa pela cultura, né? A Giselda falou uma coisa bem legal. Falou assim, geralmente o pessoal atribui a parte da artística. Mas não, tudo é cultura, né? A forma como você fala, a forma como você anda, aquilo que você... Eu sou professor da gastronomia também, em outra instituição, né? Eu trabalho com história e cultura na gastronomia. Gente, a comida é carregada de aspectos culturais. Quer ver? Eu vou criar uma polêmica aqui, hein? Ergue a mãozinha aí quem gosta de coentro. É um rolo, né? Quem não gosta de coentro odeia. Não é verdade? É um rolo. Hoje, Giselda, a gente sabe que o coentro, a rúcula, existe um fator genético, tá? Caso vocês não sabem, existe um fator genético. Às vezes você tem um gene que faz você odiar rúcula, coentro, tá? Aí a gente descobriu isso. Mas também é muito cultural, porque se você tiver esse gene e sua mãe socar coentro na sua comida todo dia, adivinha do que você vai gostar? Coentro. Tá? Não tem o que fazer. Ah, minha mãe sempre cozinhou com cominho. Vai gostar. Ah, a comida da minha mãe é a melhor do mundo. Claro, não tem dúvida. Da minha avó, com certeza. E da minha avó vai ser melhor que a sua, mas para você vai ser da sua avó. Por quê? Porque constrói essa ideia, tá? E a comida, a relação com a comida, é uma das relações culturais mais fortes que existe. Se vocês quiserem, eu trago uma aula de gastronomia para vocês, de história e cultura gastronômica. Vocês querem? Eu posso até trazer semana que vem, se vocês quiserem, porque eu já dou aula sobre isso, eu não vou ter muito trabalho para preparar, assim, eu já sei como preparar a aula. Então, assim, comida carrega um valor gigantesco, um valor simbólico gigantesco, né? E aí, como diz o Geertz, né? A cultura é um sistema de concepções herdadas, expressas de forma simbólica. Eu posso fazer de forma simbólica com a mão, mas eu estou faz 43 minutos utilizando de símbolos para falar com vocês. Linguagem, que é uma coisa poderosíssima. Eu acho que a gente inventou pouca coisa mais poderosa que a linguagem. Tanto é que tem filósofos, o Alcione pode me ajudar, que dedicaram sua vida à compreensão da linguagem, né? A filosofia... Não tem uma filosofia da linguagem também, Alcione? Tem, não tem? Se não tiver doido, tem, mas tem sim, tá? Então, o que ocorre? A linguagem é uma forma simbólica da gente se expressar. Se vocês não tivessem herdado o português dos pais de vocês não iam estar entendendo nada. E aí não ia ter aprendido nada. Se eu começar a falar Professor, russo... boa noite. Tem sim, tem o Wittgenstein, que trabalha em questão da linguagem, né? Tem vários teóricos que trabalham, né? Aí, o cara dedicou a filosofia dele à linguagem. Então a linguagem é muito poderosa. If I start to speak in English with you, a lot of you will not understand what I'm talking about. Então, assim, já mudou. E é o mesmo professor falando, eu só mudei o padrão cultural de transmissão. Olha que loucura, gente. Né? Então, nós carregamos as coisas via linguagem, via símbolos, né? E isso, ele vai dizer lá no para frente, ó, é a forma como a gente utiliza para se comunicar. Lembrando, linguagem não é só verbal, é uma das mais importantes, com certeza. Mas eu tô olhando para vocês, vocês estão se comunicando comigo? Eu sei quem está prestando atenção na aula, eu sei quem está gostando, quem não está gostando, quem está com dúvida, né? Por isso que é importante ligar a câmera para poder ter uma interação maior. Quem pode, né? O Alcione já falou que a câmera dele estava estragada e tudo mais. Mas assim, existem várias formas de linguagem, mas também existem a forma como a gente perpetua as coisas. Escrita. Deixa eu pegar aqui um. Ó. Comprei esse livro hoje. Ó. De Bizâncio para o Mundo. Né? Um livro aqui. Eu posso dar aula de história oriental para vocês também. Já dei aula de história oriental. É difícil achar no Brasil, hein? Mas posso falar de Império Bizantino para vocês, islamismo, legal. Já dei aula de tudo. Né? Enfim, a escrita é uma forma de transmissão do nosso conhecimento. E não só do conhecimento, mas a forma... Boa noite, Kézia. Mas a forma como a gente vive o nosso dia a dia.
tá? A forma como você vive o seu dia a dia. Hoje, Francisco, deixa eu perguntar. Gosta de dormir na rede ou não, aí no norte? Gosto mesmo de dormir na rede, é bom. Então. Beleza. Existem regiões do Brasil que o pessoal dorme na rede. Isso é uma questão cultural, é a forma como você vive. Se o Francisco fosse ensinado que nunca tivesse visto uma rede, ele até poderia gostar quando ele subisse na rede, mas não seria a mesma coisa, vocês entendem o que eu quero dizer? Existem tradições que dormem no chão. Já viu o japonês? Né? Antigamente não colocava só um tatamezinho assim, dormia no chão? Excelente para a coluna, né? Mas enfim, a gente dorme em cama. Então existem esses padrões culturais que são determinados na forma como a gente vive. Aí entra a questão da comida, das crenças populares, né? Então, essa questão de crença é muito legal, né? Sei lá, professor, eu não passo embaixo de escada. eu não saio na rua na sexta-feira santa à noite, né? Eu não vou caçar à noite na floresta, tenho medo do curupira, sei lá, né? Então tem de tudo. Então as crenças, elas vão modular a sua vida também. Então a cultura, ela determina a forma como nós produzimos conhecimento, perpetuamos conhecimento, na forma como nós vivemos. Chinelo virado, né? A mãe vai morrer se deixar o chinelo virado, né? Eu confesso que eu não cresci com essa cultura, não. Eu demorei para entender, né? Mas isso vai de acordo, então, com a sua região, com o planeta, do planeta que você vive, tá bom? Então tem coisas pra gente que é super ofensiva e que para outros não. Então, por exemplo, existem regiões da China que você vai e o pessoal arrota e peida na mesa. Aí você fica, que absurdo, né? E pro cara é normal, né? É normal, peidando, né? Mas imagina, Kelly, você comendo aquele macarrão que você gosta domingão e o pessoal peidando do lado. Poxa, complicado, né? Mas passa por isso. Teve uma época no Brasil colônia que no meio da sala ficava o quê? Vocês sabem ou não? O que tinha no meio ou no canto da sala? Uma escarradeira. Olha, passou a visita chegar e dar aquela escarrada. Gente do céu, qual que é o sentido disso pra gente hoje? E era Brasil também, tá? Mas muda, a cultura determina as nossas formas de viver também, tá? Então, essa é a forma que o professor Augusto enxerga a cultura. Nós transmitimos historicamente os significados por meio, então, aí desses símbolos das mais diversas formas possíveis. E aí, quando eu tenho essa compreensão, eu posso estudar a cultura, não é? E aí, dentro de cultura, pessoal, o que eu analiso na cultura? Então, por exemplo, eu até comecei a discussão junto com a Giselda aqui, eu falei sobre o conceito de representação, lembra que eu falei para vocês? Com certeza já escutaram o conceito de representação e ideologia, tá? Que são conceitos difíceis, né? A gente poderia passar aqui um tempão falando só sobre ideologia. Eu gosto de uma definição do George D.B., que ele faz com base no filósofo Althusser, ou Althusser, não sei, o Alcione pode corrigir minha pronúncia depois aí, onde ele vai dizer, olha, ideologia é um sistema de representações, um conjunto de ideias, representações, criadas por determinado grupo para domínio de outro grupo. Ponto. Nós vivemos ideologias cotidianamente? Sim. Tá? As ideologias determinam a forma da gente viver? Sim, para bem ou para mal. Ponto. Tá? Então, por exemplo, o capitalismo, com todas as suas coisas boas e suas coisas ruins, ele tem sua ideologia? Tem. Faz parte da ideologia do capitalismo o consumo? Sim. O consumo é importante para o capitalismo? Porque sem ele não tem, né? Sem um grande consumo não existe manutenção do capitalismo. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, tá? Goste você e goste não. Eu estou mostrando para vocês que os aspectos ideológicos eles estão presentes e eles determinam a nossa vida, tá? E nós somos controlados por esses aspectos ideológicos. Então as ideologias, esse conjunto de ideias e representações, eles estão presentes. Por exemplo, vamos lá. Como que você representa? Qual que é a sua representação? Como o senhor fala representa, é como você pensa. E aí a representação, o João da Geografia saiu? Acho que ele saiu, né? Deixa eu ver se ele saiu. Senão eu ia falar com ele, ele saiu. Ele tinha que ir embora, eu acho. Na geografia, ele falou, por exemplo, da questão de práticas. Quando ele falou de cultura, vocês perceberam? Ele falou que tem lá aquilo que é coisa como a gente vive e as práticas. A forma como você representa o mundo, Daiane, tem a ver com as práticas suas. Exemplo. Como você vê um morador de rua? O morador de rua, tá? Aqui a gente não vai polemizar, só para você entender, eu quero que você pense. Teve época da história, Daiane, que tipo um morador de rua, um doente, por exemplo, um leproso na época de Jesus Cristo. Vamos pegar que todo mundo vai conhecer o exemplo. Um leproso na época de Jesus Cristo, ele era visto como alguém que foi castigado por Deus, sim ou não? E a maioria da galera nem chegava perto.
Não é isso? Distância. Você é um cara condenado. Isso é uma forma de representar esse cara. Beleza? Outro período. Mesma situação. Um leproso. Idade Média não tem como falar de igreja, né? São Francisco de Assis. Qual que é a reação dele perto de um leproso? De cuidar. Não é isso? É um filho de Deus. Então, na Idade Média, ajudar um morador de rua doente é uma forma de buscar salvação. Mudou ou não mudou a forma de ver esse cara? E quando muda a forma de ver esse cara, muda a forma como eu faço a minha prática em relação a ele? A prática que você tem em frente ao morador de rua está ligada à representação de mundo que você tem dele. Exemplo. No Brasil, no mundo de forma geral, mas algumas culturas mais que outras, mãe é um ser quase sagrado, não é isso? A gente não fala, não bate boca com mãe. Né? Pelo menos eu fui criado por uma alagoana, né? Eu bati boca com a minha mãe uma vez só, tomei um tapa na boca, nunca mais. Então, assim, e eu era, sei lá, tinha uns 10, 12 anos, nem era muito velho, não. Nunca mais precisou. Então, o que ocorre? A forma como você vê a sua mãe e o papel da sua mãe, apesar de existir uma coisa mundial, Fabrício, do que é uma mãe, a forma como a gente trata a mãe, ela vai depender da sua representação de mãe. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui, nós estamos em 22 pessoas, a gente não trata o pai da mesma forma e vê o pai da mesma forma, todo mundo igual aqui. Porque a gente representa ele de forma diferente, assim como o filho, não é? Tem gente que a vida dele é o filho, por exemplo. Tem gente que fala, não, o filho é importante e tal, mas eu tenho outras prioridades, sei lá, eu acho que o trabalho... Tem gente que a vida dele é o trabalho, ele representa o trabalho como uma coisa mais importante da vida dele. Né? Tem gente que é o prazer. Pessoal, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrir que as pessoas são muito diferentes e as representações que elas têm de mundo são muito diferentes. Eu já estourei meu tempo aqui, eu sei, tá? Tô acabando. Então, só tem essa concepção, para a gente poder continuar essa discussão depois, de que na nova história cultural, nós temos as ideologias como esse sistema de ideias que controlam a sociedade, que fazem parte da sociedade, tá? E as representações fazem parte dessa forma da gente ver. Então, as ideologias, Kézia, trazem essas representações pra gente. Então, por exemplo, consumo bom ou ruim? Bom. Ué. Vocês não querem... Aqui em Maringá, pessoal, fez 5 graus hoje, tá? Não quer tomar um vinhozinho à noite? Consumir um vinho? Um caldinho. Você entendeu? Não quer ter um carro novo? Faz parte, pra gente é algo bom. Mas, porque nós estamos dentro desse sistema também, tá? Que mais? Sei lá, gente, quais outras ideologias do capitalismo vai colocar aí, né? O consumismo é um dos maiores dele, né? O individualismo. Nós somos uma sociedade que se preocupa muito com nós mesmos, não é isso? Talvez por isso que nós somos tão infelizes. O Alcione está aí para não me deixar mentir. Quando você vai para as escolas filosóficas, elas vão dizer, Francisco, que a pessoa só se completa e só começa a ficar feliz quando ela passa a se preocupar com o outro, né? E ao se preocupar com o outro, ela passa a ser feliz, porque a felicidade não é um fim, né? A felicidade, ela vem quando você começa a fazer as coisas que você veio para fazer enquanto ser humano, né? O estoicismo carrega muito essa ideia, por exemplo. Então, assim, é uma representação, é uma forma de ver o mundo. E para fechar minha aula, uma última representação. Sorte e azar. Não importa se sorte ou azar existe. Depende de como você representa ele. Vamos lá. Eu tenho um sócio, gente. Ele é a pessoa mais positiva que eu conheço. Resultado. Ele é a pessoa mais sortuda que eu conheço também. Outro dia ele foi jogar vôlei, alguns anos atrás. Ele foi jogar vôlei, aí ele me ligou. Tô no hospital. Falei, o que aconteceu? Tava jogando vôlei na areia, fui dar uma manchete no chão assim, caí, desloquei o cotovelo. Gente, fala pra mim, isso é ter sorte? Não. Ele tinha tudo pra estar xingando o mundo, sim ou não? Aí ele falou assim, ele chamou de Zé, eu sou muito sortudo. No hospital tinha um ortopedista. Gente, o hospital tem médico, tem ortopedista, né? Mas o foco, a representação de mundo dele é de que ele tem sorte e que tinha um ortopedista para cuidar dele lá. Ele não estava focado que ele deslocou o cotovelo. Vocês entendem, gente? O que é a representação? Muitos de nós ia estar xingando o planeta, né? Amaldiçoando o universo que deslocou o braço, como é que vai trabalhar amanhã? Mas é como você representa as coisas, é um modulador, né? Então, o sistema que a gente vive modula, mas cada um também tem a sua própria representação. Porque o que ocorre, Fabrício? Isso quem vai dizer é Michel de Certeau. Por mais forte que seja a pressão desses grupos dominantes, você ainda é um indivíduo. Você ainda é um ser pensante. Então, por exemplo, quando eu dou essa aula na teoria da história, eu utilizo a música dos Racionais. Gostam de Racionais? Tem uma música dos Racionais, Negro Drama, que ele vai falar justamente sobre isso, né? Que ele fala de
como que, basicamente na letra ele fala, né? Entrei pelo seu rádio, eu tomei e você nem viu. Que ele fala de como ele atingiu o filho dessa elite, e o filho dessa elite quer ser parecido com ele, que é o rapper, que é o marginalizado, né? Que está totalmente contra o sistema. Vocês compreendem isso? Mas ainda assim é possível. É o que Michel de Certeau fala de trabalho com sucata, né? Então, assim, pessoal, façam esse exercício baseado na nova história cultural essa semana. O que eu estou representando é o que é ou eu estou representando dessa forma? Né? Tenta não levar muito para o lado negativo, não, senão pode piorar as coisas na sua vida. Tenta fazer pelo lado positivo. Agora, se você é muito positivo, até pode, mas se você é meio negativo, faz pelo lado positivo, né? Como que eu estou representando? Olha para sua esposa aí, para o seu esposo, olha para ele e fala assim, meu, como é que eu estou representando essa pessoa aqui na minha vida, né? Vai cuidar para não gerar uma crise, hein, gente? Melhor, faz com outra coisa, faz aí com a comida, sei lá. Faz com o jornal, faz com o jornal da televisão lá. Faz com o filme que você assistir, né? Assiste ele normal, depois você para e pensa, poxa, mas por que eu vi esse cara desse jeito? Por que eu gostei desse personagem e não gostei do outro? Por que eu gostei do vilão dessa história? Porque você está representando de alguma forma isso. Porque é a sua experiência. Beleza? Então nós buscamos analisar isso, por exemplo, na história. Quando eu vou estudar Fernando III, por que ele usa esse aspecto para legitimar o poder e não outro? Por que vocês entendem? Então, a nova história cultural busca entender como as pessoas representam o mundo. Porque quando o cara escreveu o documento que eu estudo, estava lá o mundo ou a representação dele? Pronto, a representação dele. Foi, gente? Confundi bastante vocês? Espero que sim, né? Espero ter gerado bastante dúvidas aí para vocês continuarem pesquisando. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Certo? Obrigadão, gente, pela aula hoje. Acho que foi bacana aí a nossa discussão, tá? E, gente, aula ao vivo é assim mesmo, tá? Pessoal, eu nem vou mostrar o tanto de slide que eu tinha para mostrar para vocês, mas não é o ponto. Tá? O ponto é que a gente gerar discussão, tá? A gente fomentar essa ideia de historiador, beleza? E acho que é até muito mais legal que isso, beleza? Então tá bom, gente. Bom final de semana a todos, bons estudos. A gente se vê semana que vem. Espero vocês, hein? Sem faltar. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.